Essa questão da tradução que você trouxe, né, é importante. Nós, no Pedra de Afiar, a gente tem muito material traduzido, seja do grego, seja do hebraico, e quando a gente faz essas traduções, a gente coloca, ó, essa palavra pode ter tal significado, pode ter esse tal outro significado, adotamos esse significado porque entendemos fazer mais sentido dentro do contexto. Mas a gente não exclui os outros significados que a gente sabe que tem nesse contexto. E resgatando um comentário que o Tiago fez lá no início, né, e que conversa muito com esse ponto sobre o uso, né, você até comentou que eles pegam um texto que é para o judeu, eles interpretam de uma maneira diferente daquilo que o próprio judeu interpreta. E a gente está vivendo num momento onde você tem muito segmento religioso que faz uso de uma espécie de uma releitura própria de textos que são de outras religiões, né? E como é que você vê isso e que alerta você dá para as pessoas como um todo quando se deparam com essas pessoas que fazem uma leitura já enviesada? Elas não necessariamente elas respeitam, como eu comentei, que a gente tenta fazer no Pedra, a possibilidade de múltiplas explicações para o mesmo texto. Elas falam, é desse jeito e pronto, e acabou. Porque a gente também encontra isso dentro do cenário esotérico. Tem gente que vai ler um Crowley da vida e vai falar, é desse jeito. Tem gente que vai falar que não é desse jeito, do meu jeito é o certo e o seu é errado, e vida que segue. Como é que você vê esse encaixe e que alerta você dá para o público em geral, por favor? Olha, eu posso falar por experiência própria, porque quando eu coloquei a religião das testemunhas de Jeová em causa e comecei a fazer esta pesquisa intensa, não é? Em publicações, inclusive, conforme eu já disse, encomendei muitos livros da Amazon, inclusive léxicos do grego, como o Strong, o Vine, etc, 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 portanto, dicionários bíblicos. Eu fiz aqui inclusive traduções bíblicas. Eu tenho muitas traduções bíblicas, tanto físicas, os livros físicos, como tenho muitas em digital, não é? Em PDF. O que é que eu fiz? E é isso que eu aconselho qualquer pessoa a fazer, é não se cingir a uma única tradução bíblica, a ter várias traduções bíblicas. E quando está a fazer as suas leituras, as suas pesquisas, ter mais do que uma a analisar, tentando perceber o que é que cada uma tradução diz, a forma como se expressa. Não é? Se possível for até analisar vários comentários bíblicos, que até estão disponíveis online, como no Bible Hub e outros, em que a pessoa vai ver o que é que comentaristas bíblicos explicaram sobre o tema. E depois a pessoa tira as suas próprias conclusões. É assim, uma coisa que eu aprendi, enquanto dissidente de uma seita destrutiva, é que nós não nos podemos fiar por aquilo que os líderes dizem. Ou seja, quando nós seguimos cegamente aquilo que um líder diz, com respeito a uma interpretação bíblica ou uma leitura bíblica, nós estamos a depositar nas mãos dele um poder que depois nos vai influenciar. Pode nos influenciar para o bem, como pode nos influenciar para o mal, como no caso das transfusões de sangue. Se eu confio que eles estão a dizer a verdade, eu estou disposto a morrer, estou disposto a deixar morrer o meu filho, estou disposto a deixar morrer a minha mulher. Não é algo inocente, não é a mesma coisa que acreditar que vou para o céu ou que fico no paraíso na terra. Não, são decisões de vida ou de morte. Não é? São coisas sérias que implicam a vida das pessoas. Por exemplo, a questão do dízimo. Há muitos grupos religiosos que ensinam que o cristão tem que dar o dízimo. Há outros que dizem que não há necessidade de dar o dízimo. Não é? Portanto, se eu vou confiar num pastor ou num líder que diz que eu obrigatoriamente tenho que dar o dízimo, eu estou a depositar nele uma confiança absoluta em que isso vai ter implicações financeiras na minha vida. Não é? Portanto, acima de tudo, eu acho que as pessoas têm que pensar pela sua própria cabeça. Têm que analisar um leque de opções ou de interpretações, porque há muitas para tudo e mais alguma coisa, e depois tirar as suas próprias conclusões. Porque aí vai ser a pessoa que está a decidir. Eu quero fazer deste modo, eu quero acreditar deste modo. E foi isso que eu fiz. E é isso que eu incentivo qualquer pessoa a fazer. Portanto, a pessoa tem que pensar pela sua própria cabeça. Não colocar o poder nas mãos dos outros para decidir por elas. Que é isso que acontece nas seitas destrutivas. Já agora, a propósito disto das seitas destrutivas, gostava só de falar uma coisa que é importante. Neste último livro, O Universo das Seitas Destrutivas, eu falo sobre isso. Eu considero que há uma diferença clara entre religião
seita e seita destrutiva. Portanto, eu não gosto de usar o termo seita, porque o termo seita, do ponto de vista sociológico, é apenas um grupo que se separa de um grupo maior, normalmente são grupos religiosos, um grupo que se separa de um grupo maior e forma a sua própria individualidade. As suas interpretações, as suas crenças, até mantendo muitas das originais do grupo maior. Isso é uma seita. Os cristãos eram, e são chamados na Bíblia, de seita. Eles eram uma seita. Porquê? Porque eles não se separaram totalmente do judaísmo, mas adquiriram a crença de que Jesus era o Messias. E isso distinguiu-os claramente. Eles eram messiânicos. Eles acreditavam que o Messias já tinha vindo, tinha morrido e tinha sido ressuscitado. E por isso os judeus consideravam e chamavam-nos de seita. Quando houve a Reforma Protestante, sabemos que a Igreja Católica era toda poderosa, tinha o poder total, e de repente surge esta Reforma Protestante. O que é que surgiram? Seitas. Ou seja, grupos apartados de um grupo maior. Formaram a sua própria individualidade, mantendo algumas crenças, reformulando outras, etc. Portanto, eu não gosto de usar para este tipo de grupos de autocontrole, eu não gosto de usar o termo seita, porque o termo seita é estruturalmente aplicado e muito usado em grupos religiosos que estão separados, que estão divididos. Há grupos religiosos que dizem as Testemunhas de Jeová são uma seita. E as Testemunhas de Jeová dizem aqueles grupos religiosos todos são uma seita. É tipo um chavão de ataque de grupos religiosos uns contra os outros. Para mim existe uma clara diferença entre seita e seita destrutiva, que são as características que existem em grupos de autocontrole, ou seitas destrutivas, que podem não existir em seitas normais, não é? Que podem ser chamadas de seitas dentro do contexto sociológico. Portanto, eu faço aqui uma clara distinção. Desculpem lá, eu estou a dizer isto porque eu costumo usar a seita destrutiva de uma forma muito intencional. Exatamente para fazer uma distinção entre religião e este tipo de grupos que manipulam, que controlam e que enganam as pessoas e que preenchem várias características que têm sido estudadas, especialmente desde os anos 70, por peritos, até muitos deles norte-americanos, que foi aí que surgiram muitas seitas destrutivas, não é? É um grupo de autocontrole, como Jim Jones, etc., não é? Ao longo do tempo, que também falo no meu livro. Portanto, eu faço aqui uma clara distinção nisto, porque eu gosto de fazer esta separação e não meter tudo no mesmo saco. Porque há seitas, ou seja, todas as seitas destrutivas são seitas, mas nem todas as seitas são seitas destrutivas. Não sei se estão a perceber a minha lógica.